Já era, River Plate. A porrada vai ser liberada. E é desse jeito que o Nação Alviverde inicia nesse sabadão para trazer mais novidades do nosso palestra. Deixem o seu like e se inscrevam no canal. A Conmebol, que está definindo os árbitros para essas quartas de finais de Libertadores, acabou escolhendo nada mais nada menos que o Jesus Valenzuela, árbitro que vai estragar os planos do River Plate. Segundo as informações repassadas pela imprensa nesse sabadão, essa decisão da Conmebol está obrigando indiretamente o Marcelo Gadiardo, técnico do River, a mudar a sua preparação. O venezuelano, que é conhecido por ser liberal, daqueles que não dá cartão amarelo para qualquer lance pequeno, será uma grande vantagem para o Palmeiras, que em tese vai para a Argentina com foco de jogar na retranca e catimbar o jogo inteiro. E outros pontos positivos para o lado do Palmeiras é que os jogos que esse árbitro apita, os índices de bola rolando é sempre abaixo do normal. Ou seja, é só o Palmeiras catimbar, fazer o seu papel e retornar para São Paulo com resultado positivo em mãos. E, por favor, Abel, tudo bem que esse assunto é de extrema importância nossa, mas faça esses jogadores entrarem em campo com a concentração máxima. Esqueça essa história de arbitragem. Foque no que tem que ser feito para não se arrepender depois. Tem torcedor tirando dinheiro da onde não tem para apoiar o time na Argentina. E é obrigação de vocês buscarem essa classificação, porque a gente não quer imaginar uma hipótese de sermos eliminados por questões de erros individuais, por falhas de decisões técnicas ou pior, nas penalidades máximas. Enganou a imprensa, projetou o retorno e agora está pronto para jogar pelo Palmeiras. Essa é a história de superação do Bruno Rodrigues, que está liberado pelo departamento médico para poder atuar pelo Palmeiras. Segundo as informações, sim, o Abel foi o grande responsável por anunciar esse retorno dele apenas em 2026. O treinador, que estava preocupado com a pressão sobre o atacante, fez aquele leve esforço para afastar as cobranças sobre esse retorno. E agora, com a liberação do departamento, o jogador já vive a expectativa de ser relacionado para essas próximas partidas. E esse jogo treino que aconteceu nessa semana não foi por acaso não. Pelas informações apuradas pelos setoristas e também pelo nosso palestra, tudo foi de caso pensado, já avisando esse retorno do Bruno Rodrigues. Nesse jogo mesmo, ele mostrou uma qualidade absurda na intensidade, nas movimentações e abriu os olhos da comissão técnica. O Abel Ferreira, que estava lá de Portugal, viu de perto através dos drones o desempenho do jogador e agora ele está sendo bem recompensado com esse possível retorno já nesses próximos jogos. E parte dos torcedores nas redes sociais já estão garantindo que o Bruno Rodrigues será aquela grata surpresa do jogador que ninguém dava nada e no fim acaba virando referência dentro das quatro linhas. E eu também estou pensando dessa forma, porque pelo pouco que ele apresentou nos 2 jogos que ele esteve presentes com o nosso manto, conseguiu mostrar uma diferença nas suas jogadas de velocidade pelo Paulistão. E aí, vocês estão animados com o Bruno? Deixem aí nos comentários. A vida do Arthur no Botafogo não está sendo nada fácil. O atacante, que foi contratado para ser o grande protagonista do time, vem recebendo duras críticas nas redes sociais após a eliminação contra o Vasco da Gama pela Copa do Brasil. O atacante, que foi revelado pelo Palmeiras, infelizmente não consegue produzir o mesmo futebol que apresentava nos tempos de RB Bragantino. Inclusive, o John Testo, americano, dono do Botafogo, não está descartando negociá-lo novamente com o futebol russo, que recentemente sinalizou com uma proposta para sua contratação. E essas informações não é de interesse nosso, porém é da nossa diretoria, que ainda está recebendo parcela de suas vendas em 2023 e pode lucrar por mais 5% de uma futura negociação. Infelizmente é uma notícia triste, mas vamos pensar pelo lado financeiro, que é positivo. E vocês são daqueles torcedores que ainda acreditam que o Palmeiras não soube utilizar o talento do Arthur? Ou vocês acham que a camisa pesou para ele 2 vezes? Porque na sua primeira passagem, quando retornou de empréstimo pelo Londrina, ele não conseguiu desempenhar um futebol positivo. A grande novidade do dia é sobre a possível volta do Paulinho. O jornalista Danilo Lavieri trouxe a informação nesse sabadão de que existe sim a grande expectativa lá dentro dele estar à disposição nas decisões de final de ano. O jogador, que está passando por uma rotina intensa de recuperação, está obrigando o departamento médico a montar uma força-tarefa. A Leila, inclusive, segundo alguns relatos internos, está avaliando esse retorno do Paulinho como um fator principal para decidir o futuro dos profissionais que se encontram lá dentro.
Se der errado, essa recuperação vai ter gente sendo demitida. A dependência pelo futebol do atacante se tornou uma grande prioridade do Palmeiras, que viu, através da Copa do Mundo de Clubes, que ele, em perfeitas condições, pode ser o grande divisor de águas para esse time do Abel Ferreira. E por conta desses fatos que está havendo uma força-tarefa imensa para garantir seu retorno ainda em 2025. E segundo as informações ainda apuradas pelo jornalista, que entende muito sobre o Palmeiras, existe a grande possibilidade dele voltar já em novembro, quando acontecem as finais de Libertadores e de Brasileirão. As expectativas ainda são mínimas, os pés estão no chão, porém, após toda essa reviravolta envolvendo Bruno Rodrigues, tudo pode acontecer. Agora eu fico aqui imaginando Andreas, Vitor Roque e Paulinho. É um ataque de respeito, que tem muitas condições de ganhar uma Libertadores. E claro que tudo isso vai depender do desempenho do time já nessas quartas contra o River Plate. Se a gente classificar e buscar essas semifinais, aí se preparem, porque vamos vir com força e quem sabe com o Paulinho presente nesse time. A farsa foi descoberta. Tudo tem um porquê. E essa história de Guinegão ser colocado como jogador acima do Endrick foi tudo de caso pensado e saiu lá de dentro do Corinthians. O clube rival, que está com o objetivo de realizar grandes vendas nessa próxima janela de transferência, está emplacando essa tese de que o seu atacante é superior ao jogador do Real Madrid. E olhando no ponto de vista midiático, eles conseguiram através da imprensa. Hoje o Guinegão está recebendo muitas procuras do futebol russo e a expectativa é que o Zenit chegue no final do ano para realizar uma proposta acima dos 100 milhões de reais. E você, torcedor que está caindo nessa ladainha, por favor, pare de dar moral para esses coitados, porque o objetivo deles é esse: utilizar a nossa vitrine, o nosso sucesso, o nome dos nossos jogadores para conseguir valorizar os seus talentos. Não é a primeira vez que isso acontece e só agora estamos descobrindo os modos operantes. Eles utilizam a imprensa, que é ao seu favor, para valorizar os seus ativos. E essa repercussão do nada de Guinegão e Endrick não fazia sentido algum se não tivesse alguma coisa por trás. E vamos ficar de olhos, porque a tendência é crescer cada vez mais esse tipo de tática. Se eles viram que com o Guinegão deu certo, vão tentar com os próximos talentos que surgirem por lá. E é de dar pena o que se tornou o nosso arquirrival. É uma vergonha. O príncipe está de volta. Foi assim que o Piquerez consagrou esse retorno do Veiga. E o assunto mais falado e mais repercutido nas redes sociais para essa partida do Palmeiras é a presença do Andreas Pereira. O jogador que foi pela primeira vez relacionado pelo Palmeiras deverá estrear com o nosso manto nessas próximas horas. As novidades para essa partida estão sobre o ataque, que passou por grandes transformações de treinos intensos e mudanças táticas. E a expectativa do Abel Ferreira é que Vitor Roque e Flaco Lopes consigam dar conta do recado. O Internacional, que está passando por uma crise grande de eliminações e falta de qualidade, chega no Allianz Parque para tentar desbancar o nosso time. E por conta disso que a atenção está sendo redobrada. E o Abel sabe que o técnico Roger Machado vai tentar de tudo para tirar esses 3 pontos do Palmeiras dentro da sua própria casa. A disputa pela liderança está intensa e é obrigação nossa fazer o papel de clube que ainda sonha por títulos nessa temporada. E seguindo a lógica do que foi treinado nessa última preparação, deveremos ir para campo com o Everton no gol, Piquerez e Kevin nas laterais, Gomes e Murilo na zaga, Aníbal, Lucas Evangelista ou até mesmo o Andreas e Maurício no meio de campo. No ataque, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. E bom, torcedor, tô ficando por aqui já dizendo que hoje temos que vencer. Em breve estarei de volta para mais novidades do nosso palestra, do jeitinho que vocês gostam. Deixe um like e se inscrevam no canal.